Meu povo querido, a graça e a paz do Senhor a todos vocês. Eu sou Luci Maria da Silva, estou aqui para juntos nós estudarmos mais uma porção da bendita palavra do Senhor. E antes disso, eu quero te pedir aquilo que eu não tenho feito, que você se inscreva neste canal, que você dê o seu like e que você compartilhe essa mensagem, por favor, e que Deus te abençoe e atenda aquelas orações que você está fazendo segundo a vontade dele. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre o tema buscar ao Senhor. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele disse que aqueles cristãos precisavam fazer com que todas as petições deles fossem conhecidas diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graça. E ele diz assim: não andeis inquietos, apresentem para Deus e confia. Não vale a inquietação. Então, nós precisamos pedir a Deus, é orientação bíblica, que nós coloquemos as nossas necessidades diante dele. É diante dele mesmo que nós devemos colocar. O que nós não podemos é duvidar e nem ficar insistindo, porque a insistência não é prova de fé, é prova de falta de fé. Nós não precisamos ficar como os profetas de Baal, que pediam, insistiam, mutilavam os seus corpos, exigindo serem atendidos. Jesus disse que não é por causa das nossas muitas repetições que nós seremos atendidos. E ele disse que quem faz isso são os gentios. Por quê? Porque os gentios pedem a deuses que não têm olhos, que têm olhos e não veem, que têm ouvidos e não ouvem. Então, eles ficam insistindo por causa da incapacidade dos seus deuses. Os gentios são aqueles que não conhecem Deus, mas quem conhece Deus, coloca diante de Deus e sabe que Deus ouve, sabe que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, sabe que os ouvidos do Senhor não estão tapados, que o Senhor não é surdo, então sabe que será ouvido. Então, coloquemos diante de Deus todas as nossas necessidades. Isso é uma obrigação nossa. Mas confiemos no Senhor, nos entreguemos e deixemos que Ele faça aquilo que nós precisamos, segundo a boa vontade dEle. Mas há algo em que nós devemos nos deter, é buscar o Senhor. Buscar o Senhor é diferente de buscar as bênçãos do Senhor. E a igreja do Senhor, ela passou muito tempo buscando coisas, se envolvendo em campanhas e mais campanhas, com a intenção de receber coisas, fazendo jejuns para receber coisas. E Deus quer que nós busquemos ao Senhor. A orientação de Deus sempre foi essa. Inclusive, Jesus, em Mateus 6,33, ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas aquelas coisas ditas no capítulo 6, aquilo que é para atender a nossa necessidade, aquilo que vamos precisar para desempenhar a função que Deus nos deu. Então, ele vai suprir todas as necessidades. Essa precisa ser uma confiança nossa. Mas o coração do crente no Senhor Jesus, ele precisa estar voltado para Deus, querer Deus, buscar Deus, querer a presença de Deus. Ele precisa ter aquela postura do salmista que disse assim, no Salmo 130, a minha alma anseia por Deus mais do que os guardas pelo romper da manhã.
Os guardas ficam querendo que a noite passe logo para eles poderem ir para casa, descansar e sair do perigo, da situação de perigo. Então a nossa alma deve ter essa vontade assim de estar com Deus. Então nós que dizemos amar o Senhor, nós precisamos nos interessar pelo Senhor. E eu aprendi alguma coisa a respeito desse buscar ao Senhor com o texto de Daniel, capítulo 6, o verso 10. A história de Daniel ela é bem conhecida. E por inveja dos inimigos de Daniel, aqueles que trabalhavam com ele lá no reino da Babilônia, e que tinham inveja dele porque ele tinha um bom desempenho na sua função e só cresceu no reino. Então, quando ele seria colocado como segundo homem na Babilônia, depois apenas do rei, houve um levante muito grande contra ele e os companheiros de trabalho armaram um documento de tal forma que Daniel pudesse cair. E eles então fizeram uma lei, conversaram com o rei, pediram que o rei assinasse. O rei gostou da ideia, tal como foi feito, mas eu não vou explicar isso para você, não. Você já conhece, ou pode conhecer, lendo Daniel capítulo 6. Então, o rei gostou da ideia, da sugestão dada, foi feito o documento, um édito, e ele assinou esse édito. E palavra de rei não volta atrás. Então, o rei caiu numa cilada grandiosa. E o édito dizia que se alguém buscasse orientação, socorro de qualquer Deus, ao invés de buscar o socorro do rei, que seria morto, seria lançado na cova dos leões, de onde não se podia sair mais. Então isso foi feito porque já se sabia que Daniel tinha um hábito e que este hábito se encaixava direitinho com a lei feita, porque a lei foi feita exatamente segundo o comportamento de Daniel. E o rei assinou, e o rei amava Daniel, o rei admirava Daniel, tanto que queria colocá-lo como segundo homem no reino da Babilônia. E aí Daniel, quando foi de manhã para o seu trabalho, ele ficou sabendo que o rei havia assinado esse édito. E qual foi o comportamento de Daniel ao saber que isso tinha acontecido? Ao saber que havia uma pena de morte para ele, que palavra de rei não volta atrás e que ele deveria ser lançado na cova dos leões e que de lá não sairia mais. Seria morto. Qual foi o comportamento de Daniel no dia desta adversidade? Então, isso está escrito em Daniel 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quando Daniel soube da lei e da assinatura do rei, ele se comportou como antes, diz o texto. Sabendo que aquilo ia exterminar a sua vida, ele fez o que sempre vinha fazendo. Ele foi para sua casa, ele entrou no seu quarto, que tinha janelas abertas para Jerusalém, porque ele tinha o hábito de orar neste lugar, voltado para Jerusalém 3 vezes ao dia. Então Daniel fez a mesma coisa. E ele sabia que estava sendo vigiado, que estava sendo seguido. Então ele foi para o seu quarto, ele se ajoelhou e lá ele deu graças a Deus.
Daniel fez a oração com o conteúdo que ele sempre fazia. Ele sempre dava graças a Deus e nesse dia de adversidade ele agiu do mesmo jeito. Daniel orou tudo que ele orava antes. Provavelmente ele orava pelo seu povo em Jerusalém. Provavelmente ele orava pelo rei da Babilônia. Provavelmente ele orava por todo o reino, todo o Império Babilônico. O Império Persa. Então, Daniel fez o que sempre fez, mesmo sabendo que isso custaria a sua vida. Então, ele não chegou diante de Deus com desespero e pedindo socorro pela sua vida. Ele orou o conteúdo que sempre fazia, porque a vida de Daniel estava entregue ao Senhor. Se ele morresse naquele dia, ele entendia que tinha acabado a missão dele. E se não, Deus daria livramento. Deus sabia o que fazer. Então a vida de Daniel estava entregue a Deus. Isso é buscar o Senhor. Isso é se interessar pelas coisas de Deus. Quando nós ficamos buscando a Deus somente para atender às nossas necessidades, presta atenção a isso. Deus me ensinou isso. Neste caso, nós não estamos buscando ao Senhor. Nós estamos buscando a nós mesmos. E fazendo uso do ser mais poderoso que existe, aquele que pode todas as coisas, por sua onipotência, para investir em nós. Investir em mim. Eu quero o Criador, o onipotente Rei, me adorando, me prestando culto. É isso que nós temos feito. Enquanto que buscar ao Senhor é querer a presença de Deus. É nos interessarmos pelas coisas dele, pelos propósitos dele. A nossa vida, ela precisa ser perdida, conforme Lucas 9:23. Parar de investir na nossa própria vida. Nós precisamos investir nas coisas de Deus, na justiça de Deus, ter sede por esta palavra e querer que ela seja temida, obedecida, porque é ela que funciona. Nós precisamos ansiar para que essa justiça de Deus venha substituir a justiça dos homens. Nós devemos buscar e desejar que na nossa nação seja cumprida a lei de Deus. Ao invés da lei dos homens, porque ela está provada que não funciona. Não funcionou, estragou, deu bicho. Lá em Amós, capítulo 4, Amós, capítulo 4, o Senhor ensina, chama a atenção do povo, do seu povo, o povo de Israel. No capítulo 5, na verdade, Deus disse assim: ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, nunca mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Então, este é o lamento de Deus por Israel. Israel vivendo um tempo muito difícil, de distanciamento de Deus. Verso 3, capítulo 5 de Amós. Porque assim diz o Senhor Jeová: olha o juízo que viria por causa do pecado da nação. A cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10 a casa de Israel. Então Deus estava anunciando juízos que reduziriam a população de Israel. Sobrariam apenas 10%.
em cada cidade. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Então o Senhor anunciou o juízo, mas ele disse assim: buscai-me e vivei. Então buscar ao Senhor é viver. É a condição para viver. Então, como nós estamos na mesma condição de Israel, nós precisamos buscar o Senhor para viver. É hora da igreja aprender a se interessar, a ter o seu coração voltado para o Senhor, a desejar a presença de Deus. No verso 6, capítulo 5 de Amós, o Senhor repete: buscai ao Senhor e vivei. No verso 8, ele diz assim: procurai ou buscai o que faz os 7 estrelas e o Órion. Ou seja, não fica buscando você mesmo, não. Fazendo orações só para que Deus invista em você, aí é você e Deus investindo só em você. Deus me dá isso, Deus faz isso para mim, Deus cura, Deus faz isso na minha família, Deus me dá emprego, Deus, 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 Deus. Deus, preste culto a mim. Não, nós fomos criados, meus filhos, para prestarmos culto a Deus. Ele é o Senhor e a gente presta culto a Ele. Nós temos que sair de vez dessa idolatria a nós, autoidolatria, investimento demais em nós. A nossa vida precisa ser perdida em Cristo. Nós precisamos encontrar Deus. Nós só vamos encontrar o Senhor quando nós perdermos a nós mesmos. Quando eu puder dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, olha o que o Senhor fala. Acima ele fala assim: vocês não vão a Gilgal buscar ajuda, não vão a Betel buscar ajuda, porque lá o rei tinha feito bezerros de ouro para serem adorados. Ele diz: não, não vão lá. Vocês busquem ao Senhor. Busquem aquele, procurem aquele que fez os 7 estrelas. Olha Deus dizendo detalhes sobre si mesmo. O que fez os 7 estrelas? São 7 estrelas que viajam pelo espaço há milhares de anos, de forma alinhada, sincronizada. Não há nenhum cordão entre elas, não há nenhuma conexão entre elas. Entretanto, elas não perdem o passo, elas não se atrasam, elas não se adiantam e não perdem a órbita. O Órion é a mesma coisa, são 3 estrelas que andam pelo espaço de forma alinhada e sincronizada, sem que haja ligação entre elas. Então, o Senhor, citando detalhes da criação dele, ele diz: olha, esse que fez isso, o que ele pode fazer por você? Então, busca ele, confia nele, mas se detém a ele. Saiba que o que ele faz é bom. O jeito dele agir é o melhor jeito que pode existir para mim e para você. Mas eu quero que você agora vá para outro texto bíblico, Salmo 27. O salmista escreveu assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha luz. Ou seja, ele clareia, ele me dá direção, ele mostra onde eu sou, onde eu estou e para onde eu devo ir.
E Ele é a minha salvação. É Ele que me guarda. É Ele que me dá o escape. Aí pergunta o salmista: a quem eu temerei numa situação dessa? Se o Senhor, esse que fez os 7 estrelas, esse que fez o Órion. Aí continua ele: o Senhor é a força da minha vida. De quem eu vou me recear? Se o Senhor é a minha força, já pensou na força de Deus? E Ele ser a minha força, a sua força. Aqui eu vou recear. Salmo 27, verso 3. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Por que o salmista disse isso? Exatamente porque o Senhor foi posto como salvação dele há muito tempo na vida. O Senhor era a luz, o salmista vivia nessa consciência. Era esse o jeito de vida dele, de que o Senhor era a luz dele, era a salvação dele, era a força dele. Então, o exército é muita coisa, é muita gente, é muita arma e muito treinamento. O exército é perito na obra que sai a fazer. Aqueles soldados recebem treinamento. Apesar disso, o salmista disse que o coração dele não temeria, ainda que viesse um exército contra ele. Ele disse: ainda que a guerra se levantasse contra mim, eu confiaria nele. Por quê? Porque desde sempre ele deixou o Senhor ser a salvação dele. Então o salmista não estava confiado que era ele que precisava tomar alguma providência em caso de exército estar vindo, em caso de guerra se levantar. Ele tomou uma postura antecipadamente. Então, quando isso acontecesse, ele estava preparado. Ele já estava em lugar seguro. No verso 4, ele disse assim: uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aqui está o coração da meditação de hoje. O Senhor quer. O salmista não fez essa oração porque ele era bom demais, não. É porque a oração é em espírito. Quem fez isso foi o Espírito Santo, que colocou na boca dele essas palavras. Ele disse que ele pediu ao Senhor uma coisa. Ele pediu uma coisa para o Senhor. E o que é que ele pediu para o Senhor? Ele falou assim: Senhor, me deixa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. De tudo que o salmista viveu e vivia, ele viu que a melhor coisa de tudo era a presença do Senhor. Então, de tudo que ele podia pedir, a morte dos inimigos ou qualquer outra coisa material para o benefício próprio ou da família, ele pediu para morar na casa do Senhor, o que era um benefício superior a todos os outros para a sua própria vida. Era o prazer de estar na presença de Deus. No Salmo 26, no verso 8, está assim: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Você e eu podemos fazer esta colocação de que nós temos amado a habitação do Senhor. Nós temos desejado, nós temos
tido prazer em estar no lugar onde permanece a glória do Senhor. Ou seja, nós queremos estar onde Deus está. A nossa alma tem essa sede pela presença de Deus. Como a corça anseia pelas águas, nós ansiamos pela presença de Deus. Então, a oração que o salmista fez: Senhor, me deixe morar na tua casa todos os dias da minha vida. Ou seja, não tem coisa melhor para mim. De tudo que eu vi, que eu vivi, a melhor coisa é estar na tua presença. A casa de Deus aqui é a presença de Deus. O salmista queria a presença de Deus. E como Deus falou repetidas vezes lá em Deuteronômio, que a casa dele seria construída, o tabernáculo dele seria erguido no lugar onde ele escolhesse. Então, por isso, o povo de Israel tinha essa concepção da presença do Senhor na casa do Senhor. Mas eles estavam plenamente convencidos, o salmista estava plenamente convencido da onipresença de Deus, é claro. Mas o Senhor mesmo disse que ele escolheria um lugar para congregar o povo e que ali o povo se encontraria com ele. Então, por isso, havia essa convicção de que o Senhor estava presente na casa, e por isso o salmista queria estar ali. Porque era o lugar onde Deus encontrava com o seu povo. Era um lugar onde Deus estava junto com todos. Era um lugar que o Senhor escolheu para todos estarem juntos, buscando a Ele no mesmo tempo e em unidade. O salmista diz que ele não apenas pediu isso, mas ele se envolveu. Buscar é criar as condições para que aquilo aconteça. Então, ele se envolveu em busca. Está dito aqui que o salmo é de Davi. Se é de Davi, ele fez esta oração no momento em que o templo nem existia. Existia uma tenda para adorar o Senhor, para se congregar ali e adorar o Senhor. Mas ele foi o primeiro homem a desejar fazer um templo para o Senhor. Porque ele disse: eu moro num lugar muito bem equipado, uma casa linda, uma casa confortável, e a arca do Senhor fica lá naquela tenda. Eu quero construir um templo suntuoso para o Senhor. Se eu posso ficar num lugar assim, muito mais o Senhor. E ele desejou com todo o coração fazer uma casa melhor para a arca, que representava ali a presença de Deus, ser colocada. E Deus o proibiu de construir o templo. Aí você sabe por quê? Por causa do muito derramar sangue. Mas passou para o filho de Davi, Salomão, a responsabilidade de construir o templo. Mas Davi, ele buscou, ele se envolveu em juntar o material de forma abundante para a construção do templo. Então, ele não pôde erguer o templo, mas ele buscou muito ferro, muito bronze, muita madeira, buscou profissionais para ajudá-lo, buscou o rei de Tiro para ajudá-lo naquela obra. Então, o nosso coração precisa estar envolvido nesta busca da presença de Deus. E qual seria o nosso envolvimento, a nossa busca? Jejuns, oração, leitura da Bíblia, tomar tempo para estar com Deus, para falar sobre Deus, meditar dia e noite na palavra dele. Falar repetidamente sobre a palavra dele. Isto é buscar, estar criando condição para que Deus esteja presente,
Porque toda vez que a palavra de Deus é falada, ele está presente. Ninguém fala de Deus sem a presença dele. É impossível. Mas o que é que o salmista pediu ao Senhor e o que ele buscou? Então, nós já dissemos que ele pudesse morar na casa do Senhor todos os dias. Então, ele pediu e se envolveu nesta busca. Mas para que o salmista queria ficar na casa do Senhor? Era para fugir de alguma coisa? O salmista queria contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Ele queria ficar olhando para Deus, estar todos os dias aprendendo algo novo com Deus. Gente, quanta alegria dá quando Deus nos ensina uma coisa nova. E Ele ensina para a gente coisas novas todos os dias. Mas a gente precisa dar essa oportunidade de aprendizado, buscando na palavra dele, meditando na palavra, a gente vai aprender e vai dar-nos revelações surpreendentes. Precisamos decorar textos bíblicos ou decorar a história que a passagem bíblica revela. E mesmo quando a gente está em outros afazeres, a gente pode ficar pensando naquela passagem bíblica e Deus nos dá uma revelação. De repente, uma luz brilha. Jesus parte o pão e a gente entende o que Deus está querendo nos dizer. Olha o prazer do salmista, contemplar a formosura, olhar os detalhes da formosura do Senhor. Como Isaías viu no templo. Isaías um dia teve uma visão maravilhosa de que ele contemplava o Senhor no templo. E que o Senhor estava sentado sobre um alto e sublime trono. Olha ele fazendo a descrição da cena. O salmista aqui também queria contemplar essa formosura do Senhor, ele queria ficar como na visão de Isaías, só que ele queria ficar o resto da vida assim. Nem dormir mais para não perder nada, ficar o tempo todo contemplando a formosura do Senhor. Vendo os serafins que estavam acima do Senhor, as asas dos serafins, quantas asas tinha, qual a função das asas, com duas cobriam os seus rostos, com duas cobriam os seus pés, com duas voavam, e eles clamavam uns aos outros, santo, santo, santo. O que serafim faz ali? Santo é o Senhor dos exércitos, toda terra está cheia da sua glória. Aí os umbrais do templo se moveram com a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. O salmista queria contemplar estas visões também. E queria aprender com o Senhor no templo do Senhor. Se o Senhor estava presente, ele tinha certeza que ele ia aprender muita coisa com o Senhor. Ele queria ser ensinado. Aprendei de mim. Então há uma sede por parte do Senhor que clama, aprendei de mim, e uma sede por parte do salmista, eu quero aprender. O salmista queria ficar como Maria, que mesmo no momento em que chegam 13 homens na sua casa, e ela sabe que é importante dar comida para eles, ela não gasta tempo nisso. Seu primeiro investimento vai ser aproveitar a oportunidade da presença, sentar aos pés de Jesus para aprender com ele. Se ele está aqui, ele tem muito a me ensinar. E pode ser que eu não tenha outra oportunidade, então eu quero aprender agora. Eu quero aprender tudo que ele tem para me ensinar. Eu quero aproveitar cada oportunidade, cada ensino. Eu quero aprender. Eu quero ficar olhando para ele. Eu quero ficar comendo o que ele está falando.
Era isso que o salmista queria. No verso 8, ele diz assim: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse assim, o teu rosto, Senhor, buscarei. É o Senhor que oferece, é o Senhor que convida para buscar, e é o salmista respondendo prontamente: eu vou buscar sim. Conivência, uma coerência, o mesmo propósito entre Deus e o seu povo, e Deus quer se revelar para nós, Ele quer se mostrar a nós, Ele quer nos revelar aquilo que a gente ainda não entendeu, e para isso nós precisamos buscar a presença do Senhor. Temos essa prontidão do salmista de atender a esse pedido do Senhor, essa súplica do Senhor. No verso 5, gente, tem algo maravilhoso. Salmo 27, verso 5. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Pôr-me-á sobre uma rocha. O salmista estava tão confiado de que se ele ficasse na casa do Senhor, contemplando a formosura do Senhor, no dia da adversidade, o Senhor esconderia ele no pavilhão, que é um prédio anexo ao prédio principal, um lugar onde não havia acesso para todo mundo. Ele diz: no oculto do seu tabernáculo me esconderá, e pôr-me-á sobre uma rocha inabalável. O salmista tinha essa convicção. Por quê? Porque ele desfrutava da presença do Senhor, ele buscava essa presença, ele se envolvia nessa presença, e por causa disso ele conhecia o Deus que tinha, e ele tinha certeza. Ele tinha certeza de duas coisas: o dia da adversidade vai chegar, mas no dia que ela chegar, o Senhor vai me esconder no seu pavilhão, porque eu conheço o Deus que eu tenho. Eu contemplo isso nele. Lá no lugar oculto, aquele lugar que tem no seu tabernáculo, lá onde ninguém conhece, ele vai me esconder ali. Ninguém terá acesso a mim. E ele só vai me tirar de lá quando a adversidade passar. Quando tudo estiver seguro novamente. Porque lá eu estarei seguro, refugiado na rocha inabalável. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O salmista queria aprender com Deus, viver com Deus, ter isso como forma de viver. Não é um evento, mas um jeito de viver, um estilo de vida. No verso 11 ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita. Pede ao Senhor para ensinar, busca o ensino, busca aprender, deseje, porque Ele tem muitas coisas a revelar que nós não entendemos ainda. O apóstolo Paulo disse, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele disse o seguinte, no capítulo 3, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, mas todos nós, com cara descoberta, aqui ele está se referindo ao véu que foi rasgado no templo, ou seja, todos nós agora que cremos em Jesus podemos ter um acesso direto para contemplar essa formosura do Senhor. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Quando eu contemplo, eu reflito. Porque eu vou me
ficando parecido com aquilo que eu vou seguindo, com aquilo que eu foco. Se eu estou olhando para a glória de Deus, eu vou refletir ela, porque ela há de refletir em mim. E Paulo diz que somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Desejemos com todo o coração, busquemos, nos envolvemos nisso hoje, amanhã, depois de amanhã, durante toda a nossa vida, em contemplar a formosura do Senhor, porque assim nós vamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem que estamos contemplando, na mesma formosura, como pelo Espírito do Senhor. Nós vamos ficando semelhantes àquilo que seguimos, àquilo que contemplamos diariamente. Que seja assim na minha vida, que seja assim na tua vida. E aí, que é a adversidade? Quando você está escondido no pavilhão do Senhor. A quem temerei? De que me recearei? Salmo 27, verso 14. Espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, é Ele que te dá ânimo, é Ele que te fortalece. Você não fica forte pela ausência de adversidade, mas pela presença, pelo investimento do Senhor na tua vida. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.